será que Trump ajudará mesmo a diminuir ao máximo o terrorismo? Então não se trata do Trump querer ou não, ou ele ajuda, quem vai ajudar é a Hashem. Por quê? Porque precisa acontecer isso. No Shiur de Bereshit, do primeiro livro, não sei se você viu, meu amigo, ali eu falo, na verdade, os sábios contam que Hashem, ele evita. Não é que ele evita, é que como ele olha a Torá, como ele pede para os seus filhos praticarem as mitzvot, fazer os mandamentos, Hashem também faz. Eu te aconselho a assistir o primeiro shiur lá desse ano, dessa porção, Bereshit, primeiro, Gênesis, onde eu explico isso. Então, Hashem não interfere na natureza. Então, toda vez que tem que acontecer alguma coisa no mundo, é por meio natural. As únicas vezes que Hashem interferiu na natureza, porque para Hashem ainda vivemos num Shabat, que é o Shabat da criação, para depois a gente entrar no primeiro dia, no 8º dia. Eu tenho toda a explicação lá. Então, como é Shabat, ele não interfere porque não se cria nada, então ele não cria mais nada. Ele deixou para a gente criar. E o que acontece? Ele manda os seus instrumentos dentro da natureza, para que as coisas sejam feitas por intermédio dele, mas dentro dos limites da natureza, os limites que ele colocou. A gente vai viver fora dos limites da natureza depois que vem a revelação de Mashiach, os 1000 anos que a gente vai passar, e aí entramos no 8º milênio. Aí é uma outra coisa, uma outra história, inclusive eu falo sobre isso na área de membros, mas é outra situação. Então, Hashem, sem sombra, me cobrem depois. Pode me cobrar, não tem problema. Hashem usa os homens, as pessoas certas nos momentos certos, para dentro da natureza seguir o plano que ele traçou para a gente. O terrorismo nada mais é do que também uma ferramenta divina para chamar a atenção do povo de Israel de que a redenção está próxima e eles têm que se unir, porque, vocês lembram, antes de 7 de outubro do ano passado, que tinham manifestações em Israel, prós e contra governo, o povo estava desunido, e Hashem falou o seguinte: eu não quero meu povo desunido. O povo judeu não pode ficar desunido. Então, para apressar a redenção, na verdade não é para apressar a redenção, para as coisas andarem como precisavam andar, para chegar à redenção, ele permitiu que acontecesse. E foi uníssono, ou seja, todos os judeus do mundo inteiro se uniram, um ajudando o outro, igualzinho que a gente está estudando no Midrash. É igual, gente, igual. A história mostra isso. Então, Hashem usa esses grandes homens para simplesmente manifestar a própria vontade do Hashem, do Eterno, do Criador, bendito seja Ele. Ele usa essas pessoas. Então, Trump não é nada mais do que uma ferramenta de Hashem. E vejam, olha só que coisa interessante. Gente, o Trump nunca foi um exemplo de moralidade. Não, ele tinha vários processos nos Estados Unidos, ele tinha um envolvimento lá, que ele pagou uma garota de programa, se não me engano era uma atriz pornô, para que ela não divulgasse o relacionamento deles, a traição dele. Então, assim, mas ele era um cara de atitude, um cara forte, um cara corajoso, um cara destemido, e por muitos, leal. Todo mundo diz da lealdade do Trump. E é uma ferramenta divina, assim como foi o próprio Paró, de uma maneira negativa, não negativa, porque a gente entende que precisava acontecer, mas como foi a Haverosh, o Ciro, essas grandes figuras, como foi Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, que foram instrumentos de Hashem, mas tudo dentro dos limites da natureza. Hoje a gente consegue enxergar, a gente consegue presenciar isso. E Hashem usando simplesmente as suas ferramentas. Agora, a gente tem formação privilegiada, porque somos especiais? Somos, mas estamos atrás disso, né? Estamos estudando para ter essa compreensão. Então, alguém estranha isso?
Alguém duvida do que eu estou falando? Vocês conseguem entender as entrelinhas de como a Hashem age? A Hashem age. E uma coisa que chama muita atenção é como o mundo precisa passar por um choque de... Como é que eu vou explicar? Um choque de falta de perspectiva. Porque se não fosse o Trump ganhar essas eleições, nós hoje vivemos no Brasil com um governo abjeto, sendo governado por... Quero nem saber se o YouTube vai cortar o que eu falar. Lixo humano. Não só o Brasil. A Argentina agora acabou de se livrar do que há de pior. A Venezuela passa por isso. A França e a Europa infestada de refugiados muçulmanos, rebeldes. Gente, o mundo está assim. A maioria do mundo vive uma democracia, sim, a democracia relativa, como diz o presidente aqui, 9 dedos, o Molusco, ou a democracia da Venezuela, ou a democracia de Moscou, lá na Rússia, ou a democracia da República, Democrática Comunista da China. É isso? Essa é a democracia? Nunca ninguém provou democracia. Existe pequenas famílias que acabam se transformando em nações e têm o controle de tudo. É um jogo de cartas marcadas. Por isso que as pessoas perdendo tempo em brigar com familiares e coisa por causa de poder. Sempre há pessoas enviadas por Hashem dessa maneira para romper a bolha. Essa bolha precisa ser rompida. Então, o Trump nada mais é do que o romper dessa bolha. Isso já podia ter acontecido, e vocês sabem disso, vocês presenciaram isso. Hashem deu o gostinho do primeiro governo do Trump, mas o mal precisava se manifestar, como o Rabino Shimon Brandi falou para a gente na última aula, lembra? Que o mal está coado como uma fera, um tigre, que no seu leito de morte ele ainda reúne todas as suas últimas forças para tentar lutar contra... É isso, essa fera que é o mal tá dando o seu último suspiro. E o último suspiro, a gente ainda vê, mas a gente viu muito mais agora nessa fake-demia, nessa pandemia de Araque, pandemia do Paraguai, apesar que o Paraguai tá bem melhor que o Brasil, né? E nessa pandemia do Manuel da padaria, da esquina do português, essa pandemia do portuguesa. Vocês entenderam a luz da uma piada. Então, pelo amor de Deus, é a Hashem escancarando para a gente, dizendo o seguinte, a coisa vai acontecer do jeito que eu quero, como eu quero, e se vocês não prestarem atenção, não correrem atrás do estudo, vão ficar igual as outras pessoas, sem perspectiva. Será que o mundo vai ficar nessa podridão e esses tiranos vão comandar a humanidade? Sempre houve tiranos que comandaram a humanidade, mas sempre de acordo com a vontade divina, para que as pessoas tivessem esse choque de desespero, porque vivemos isso. Vivemos entre pessoas desesperadas, entre pessoas ansiosas, depressivas, essa é a realidade que vivemos hoje. Pessoas com TDAH. Eu estava falando sobre isso com o Thiago hoje aqui. Né? Tudo é TDAH. Tudo. E é engraçado. Por que TDAH? Por quê? Porque as pessoas não têm mais perspectiva de entender que elas só precisam se concentrar numa coisa. Em Hashem. E deixar que ele faça o resto. Moralidade já nasce incutida no nosso coração. Cada um de vocês que teve pai, mãe ou alguém que teve um espelho aprendeu o que é moralidade e ética. Isso é dever de cada um, um dever cívico. Então não precisa vir uma pessoa, ou você não precisa, lógico, foi tirado daqui da Torá, mas não precisa ninguém vir falar, olha, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode... Não precisa, isso já está, toda a humanidade já sabe disso. Mas fizeram questão de tentar encontrar subterfúgios. E aí Hashem
permite, não só permite, como faz parte do plano, para que as pessoas entendam que é isso, que isso não é bom. Você tem que, sabe, queimar a mão para tomar cuidado da próxima vez que for fazer café. Mas aprenda a se concentrar naquilo que está fazendo, e não é nada por acaso. É isso aí.